Bom dia, rotina. Hoje é dia 17 de fevereiro, acabei de voltar do meu treino de corrida, fiz uns 12, 13 quilômetros. Inclusive, hoje eu estaria voltando da academia, mas como é feriado de carnaval, minha academia tá fechada. E outra coisa boa é que o meu trabalho também declarou folga este ano no carnaval. Então eu vou passar o dia descansando para só amanhã começar a trabalhar já no presencial. Vou fazer meu café, tomar um banho primeiro e também vou iniciar uma leitura hoje. Depois eu mostro para vocês aqui o livro que eu vou começar a ler. Até mais!
de almoçar, já fiz as marmitas para quarta, quinta e sexta, então só botar na lancheira e levar pro trabalho. E eu tava aproveitando para dar mais uma lida no livro que eu iniciei hoje, que o nome é Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente, do autor Rubem Alves. Ele já faleceu, era um escritor brasileiro, também pedagogo, escreveu alguns livros infantis, e nesse livro eu tô gostando muito da leitura, é como se eu tivesse tendo uma conversa assim com o meu avô ou com alguém mais velho, com mais experiência sobre a vida, porque ele vai contando sobre momentos e sobre lembranças que ele tem da vida dele na infância e como isso foi moldando o pensamento dele sobre a vida, trazendo coisas que dão mais significado para a vida, e de certa forma ele diz que ele não mudaria o que viveu, mas sim ele viveria da mesma forma porque ele teve bons momentos. Então eu tô gostando bastante da leitura, até tem poucas páginas o livro, eu comecei hoje e já tô nos 25%, eu leio no Kindle, e depois eu conto aqui como é que foi no final do livro, o que eu achei. Comentar que ontem eu finalizei a leitura do livro Utopia, que traz a história, realmente é um livro clássico de filosofia, escrito no século XVI, então foi originalmente escrito em latim, mas ele traz ali muita história boa sobre como entender da onde que surgiu hoje a palavra utopia como nós usamos. Utopia, na verdade, se refere a uma sociedade ideal, perfeita, que vive de um modo inalcançável, então o livro ele retrata a história de como essa sociedade, que na verdade ela é estabelecida como uma ilha chamada Utopia, e como as pessoas vivem nessa ilha de forma perfeita, equilibrada e harmônica. Recomendo muito a leitura, faz a gente refletir bastante sobre como nós vivemos hoje e como seria viver numa sociedade perfeita. Apesar, é importante lembrar, como o livro ele foi escrito há muito tempo, tem muitas coisas ali que hoje não seriam tão indicados, né? Questões ali que tocam a questão das mulheres na sociedade, como elas eram pensadas, como elas se organizavam, então faz bastante sentido equilibrar também o momento em que o livro foi escrito para o momento atual, mas a leitura é sensacional, recomendo muito. E agora eu vou fazer meu lanche, eu corto fruta, boto proteína de soja, misturo iogurte, às vezes adiciono chia e algumas sementes e fica muito gostoso. Praticamente isso é meu lanche muitas vezes durante a semana, e depois eu janto lá pelas 6h30, 7 da noite. Até daqui a pouco. E agora eu vou jantar, tava assistindo um filme no Prime Video que em português é Três Mulheres e Três Amores, mas em inglês o nome é Mystic Pizza. Eu adoro essas traduções aleatórias. É um filme dos anos 80 que tem a Julia Roberts, é um romance meio bobinho, mas eu acho que só por ser feito ali nos anos 80 tem toda uma questão das roupas, o estilo, a cultura, que eu gosto muito de assistir. Acho que esses roteiros antigos, eles são muito melhores do que os atuais que fazem em Hollywood, então recomendo o filme. O meu almoço vai ser similar ao que eu comi, quer dizer, a minha janta vai ser similar ao que eu comi no almoço, vai ser colorido, vai ter ovo também, porque eu vou fazer para complementar, então vai estar bem gostoso e saudável, como eu sempre sigo a minha rotina assim. Agora já jantei, já escovei os dentes e vou me arrumar para dormir, só dar mais alguma lida, organizar minha mochila também para amanhã, que eu tenho trabalho presencial, e já são perto das 8h30, eu durmo ali umas 9h40, perto das 10h, e seguimos assim. Boa noite e não esqueçam de se inscrever aqui no canal se estiverem gostando dos vídeos. Beijo da Si. Bom dia, rotina.
bebendo água e depois vou direto para academia. Hoje tem o trabalho presencial, então é aquela correria de ir para treino, voltar, tomar banho, sair, pegar o ônibus e iniciar a labuta. Conversa com esse povo cada vez mais. Faço receita. Oi gente, cheguei do trabalho presencial agora e vou compartilhar com vocês um pensamento. Muitas vezes no trabalho vão surgir demandas que precisam apenas serem feitas. Vocês não precisam entender a fundo o porquê que alguém está te pedindo aquilo. Porque se a pessoa pediu para você de uma hora para outra, de um dia para o outro, ou melhor ainda, às vezes de um minuto para o outro minuto, você tem que ter empatia pelaquela pessoa e também buscar entender por que ela tá te pedindo aquilo, claro, para não ter um retrabalho, mas muitas vezes as demandas precisam apenas serem feitas para depois serem melhoradas. Não precisam ter um entendimento profundo num primeiro momento, mas sim elas precisam estar ali, tangibilizadas, precisam estar no papel para que outras pessoas consigam ver que aquilo já foi iniciado e depois elas vão te dar um feedback para que aquilo seja melhorado. Então o que eu quero passar aqui é que eu, no caso, também já tive muito a questão ali do perfeccionismo, de querer sempre entregar o melhor, de querer entender a fundo, mas por que vamos mudar isso aqui, vamos melhorar a entrelinha, a cor, não, vou buscar o logo exatamente vetorial, e não. Muitas vezes, até falando na parte de design, a gente vai lá, busca o logo no Google Imagens, coloca, faz ali no próprio PPT, ao invés de ser no Photoshop. A gente precisa ter agilidade nos processos. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pensamento de que muitas coisas, muitas demandas, elas precisam às vezes serem apenas feitas para depois serem melhoradas. E eu acho que isso num processo de projeto, de gestão como um todo. A gente inicia e depois sempre melhora aquilo que a gente está fazendo. E um exemplo disso é o meu próprio canal do YouTube, que eu estou começando e espero que ao longo desse processo eu vá melhorando o próprio canal, a forma que eu me expresso aqui. Então o pensamento é esse. Feito é melhor do que perfeito. Isso é bem clichê, mas eu acho que serve aqui para a situação. Agora eu vou tomar um banho, que é uma coisa inegociável para mim, tomar banho depois de trabalho presencial, depois de pegar ônibus, depois de um dia de verão, tá bem suada, então preciso de um banho. E logo após eu vou jantar, que também adoro jantar, minha comidinha gostosa. Façam a sua própria comida. É muito bom a gente comer algo que a gente mesma, no caso aqui, falando para as mulheres, quando a gente faz a nossa própria comida.